Irmãos, você sabe que nós demos início a uma série de exposição na carta de Paulo aos Efésios, e com o tema Família Cristã. O meu objetivo em começar essa série é em virtude do que a família representa para a igreja, para o Estado, para a civilização. A importância que tem essa instituição. O valor que tem essa instituição, né, em nosso contexto, na sociedade que vivemos. E também em virtude dos ataques que ela vem sofrendo. A diluição, a degradação, a corrupção que a família vem sofrendo nos últimos anos. É necessário então que a igreja se posicione diante do que nós estamos vendo e defenda suas famílias, proteja suas famílias, conduza suas famílias, sustente suas famílias. E eu não vejo melhor maneira de fazer isso do que voltarmos para as Escrituras. A família é uma instituição divina, uma instituição sagrada. Deus é o autor da família. Então, para conduzirmos e protegê-la, temos que ir nas fontes primárias. Não é na psicologia, sociologia, antropologia, mas temos que ir para as Escrituras. Se Deus é o autor da família, então Ele tem a resposta para os males que ela enfrenta, e ela tem as respostas de como conduzi-la, como protegê-la, como defendê-la. William Hendricks disse: segundo a atmosfera moral e espiritual na família, assim será na igreja, na sociedade e na nação em geral. Então nós devemos dar uma atenção especial para essa instituição sagrada. E antes de entrarmos no texto, de entrarmos na série, na exposição de Efésios, nós vamos ter uma introdução aqui a respeito da família. Nós estamos assistindo à falência dessa instituição. Nós estamos assistindo à extinção da família. As famílias modernas estão se autodestruindo, mergulhadas no secularismo, humanismo, ceticismo, distantes de qualquer parâmetro bíblico, judaico, cristão. As famílias estão fadadas à falência. John MacArthur, em seu livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes, escreve: talvez nós estejamos assistindo à morte da célula fundamental de toda a civilização, a família. Os sinais desse declínio são evidentes ao nosso redor, os quais são aborto, infidelidade conjugal, divórcio, o homossexualismo, a delinquência juvenil, o movimento feminista, o movimento de libertação das mulheres, a esterilização, a revolução sexual dos anos 60, a banalização do casamento, e etc. Quando MacArthur cita a revolução sexual dos anos 60, ele diz que ela contribui muito para o esfacelamento da família, porque desde esse movimento, as pessoas não encontram no casamento a satisfação sexual, a completude. Elas encontram isso fora do casamento, entre solteiros. O alvo de Satanás é a família. Você precisa entender que ele declarou guerra contra a família. Ele abriu fogo contra a família. Desde o Éden, a primeira instituição que ele ataca é a família, quando ele corrompe o casal. Entretanto, nos últimos anos, esse ataque tem se intensificado de tal maneira que ele não poupa esforços nem limites para destruir. O objetivo do diabo é extinguir a família tradicional, composta pelo macho, fêmea e a sua descendência, a sua prole. Ele sabe que a família é o último reduto de poder a ser conquistado, dominado, atacado, destruído e derrubado. Porque ele sabe que se a família cai, cai a sociedade com ela, cai o Estado com ela, cai a nação com ela, cai a igreja com ela. Ela é chamada
o principal órgão da sociedade, a principal célula. Por isso ela é tão atacada, porque o alvo do diabo é destruir a civilização, é corromper a criação, é destruir o Estado, é destruir todas as formas de civilização. E para isso ele quer atacar a família. Por essa razão, ela recebe um bombardeio, como nunca antes. Ele abriu fogo contra a família. E ele vem com seus aliados, Satanás, o mundo e o pecado. A família enfrenta um tríplice inimigo. E esse tríplice inimigo trabalha pesado para destruí-la. Satanás, o diabo, o mundo e o pecado. Portanto, é o nosso dever defender essa instituição. Portanto, conscientes disso, desse ataque claro, dessa investida clara, explícita, aberta contra a família, a igreja, os pastores, os oficiais religiosos, pais e mães, devem se levantar, se posicionar, sair em defesa da família, porque senão nós podemos assistir drasticamente o fim da civilização através da derrocada, da destruição da família. Você deve entender que os principais responsáveis, ainda que haja apoio, ainda que haja várias instituições para defendê-la, os principais responsáveis são os pais. O primeiro agente socializador da criança são os pais. O primeiro contato que a criança tem com os pais são os principais responsáveis em defender seus casamentos, seus filhos, suas mulheres, seus maridos. Eles devem se levantar. Nós estamos assistindo hoje uma inversão de valores em nossa sociedade que contribui muito para a destruição da família. Uma das razões da falência da família é a inversão de valores. Para você ter uma ideia, um tribunal dos Estados Unidos da América condenou um homem a 12 anos de prisão por matar 5 gatos. Porém, 2 dias depois, em um tribunal em Delaware, condenou uma mulher a apenas 30 meses de prisão por matar seu bebê recém-nascido. A punição para um homem que matou gatos era de 12 anos. A punição para uma mãe que assassinou o próprio filho recém-nascido era de 30 meses. Se dá mais valor a bichos, a tartarugas, do que a seres humanos. A fundadora do PETA, Pessoas para Tratamento Ético de Animais, disse: não existe fundamento racional para a afirmação de que um ser humano tem direitos especiais. No que se refere a ter um sistema nervoso central e a capacidade de sentir dor, fome e sede, um rato é um porco, é um cachorro e é um garoto. Não há distinção entre animais e seres humanos para esse tipo de gente. Que tipo de mundo nós estamos vivendo? Para onde a nossa sociedade vai caminhar desse jeito? O que será das próximas gerações com uma cultura dessa? Matar um filhote de foca para tirar sua pele é algo criminoso. No entanto, matar vidas intrauterinas antes que nasçam, por qualquer motivo que seja, é defendido como uma questão de escolha pessoal. Isso tem contribuído. A sociedade, a inversão de valores que essa sociedade promove, tem feito com que os homens enxerguem a vida humana, enxerguem os valores cristãos, enxerguem instituições como família, como algo secundário, subjetivo, superficial. Os ataques que a família vem recebendo, como eu disse, nunca na história moderna ela foi tão atacada como agora. Eu vou ler algumas estatísticas, alguns dados para você ver, para você entender que o diabo não está brincando quando ele
Ele não está brincando no tocante ao ataque que ele está promovendo sobre a família. Isso deve fazer com que vocês fiquem alertas. Em seu livro de 1971, A Morte da Família, o psiquiatra britânico David Cooper, esse homem escreveu um livro intitulado A Morte da Família. Em seu livro, ele sugeriu que é hora de eliminá-la completamente. Em seu livro A Morte da Família, ele sugeriu que chegou a hora de eliminar essa instituição completamente. Uma sugestão semelhante foi dada no Manifesto Feminista de Kate Miller, de 1970. Ela afirmou que as famílias, assim como todas as estruturas patriarcais, devem ser eliminadas, porque não são nada mais que instrumentos de opressão e escravização das mulheres. T. Grace Edson, ex-presidente da filial de Nova York da Organização Nacional para Mulheres, disse que gostaria de eliminar todo tipo de casamento, maternidade e amor. O casamento, diz ela, é a servidão legalizada. E ainda diz ela que as relações familiares são a base de toda a opressão humana. Veja só, instituições poderosas, órgãos poderosos, mentes, inteligências, declarando guerra contra a família. Alguns números que eu já citei aqui, mas é importante repeti-los, que você vê claramente o interesse de destruir a família. Conselho Nacional de Justiça, em 2013, eles aprovaram a união homoafetiva em cartório, ou seja, o casamento homossexual sendo legitimado em cartório. Nesse ano, só na cidade de São Paulo foram realizados 701 casamentos homoafetivos. Revista VIP publicou que 73% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges, já traíram. E desses números, só 62% se arrependeram da traição, do adultério. Em 2011, nós tivemos a maior taxa de divórcio no Brasil, 351 mil divórcios registrados em cartórios em um único ano. Isso é um colapso, isso é uma afronta à família. Alguns anos atrás, a união estável aumentou 300%. O que é a união estável? É pessoas morarem juntas sem o compromisso do casamento. Você sabe que muitos países da Europa, eles estão trabalhando para descriminalizar a pedofilia. Pedofilia é relação de adulto com criança. Eles querem descriminalizar isso. De forma que só hoje no mundo, ainda antes que essas leis sejam aprovadas, 40 crianças são vítimas de pedofilia a cada 10 minutos. A cada 10 minutos, uma criança é abusada sexualmente no mundo. A Prefeitura de São Paulo, um tempo atrás, queria banir o Dia dos Pais e o Dia das Mães, para colocar o Dia do Cuidador. E também tirar o sexo dos banheiros. Ou seja, as crianças poderiam ir tanto no banheiro feminino quanto masculino. Extinguir o Dia dos Pais, Dia das Mães. Uma comissão ligada à presidência da República, a antiga presidência, estava patrocinando uma cirurgia de mudança da genitália, feita para menores de 18 anos, de graça pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Isso é ou não é um ataque à família? O diabo abriu ou não abriu fogo contra a família? Significa que se um menino de 15 anos quiser extrair a genitália, fazer uma cirurgia plástica, menino, e colocar uma genitália feminina, ele pode fazer, sendo menor de 18 anos, de graça pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Era isso que eles queriam aprovar. Você encontra hoje a erotização infantil.
escolas estaduais do ensino fundamental. Na grade curricular de ensino fundamental, que vai de 6 a 10 anos, é esse tipo de conteúdo que o Estado está promovendo para as nossas crianças. Erotização infantil. A criança dessa idade não tem condição psicológica para receber uma descarga de informação desse tipo. Vai pervertê-la de tal maneira. Isso é os ataques que ela vem sofrendo. Isso é promovido em boa parte por quê? Pelo Estado. Outro ataque que vem sofrendo é a ideologia de gênero. Ela consiste na ideia que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e feminino um produto histórico-cultural desenvolvido tacitamente pela sociedade. Olha só, isso significa que a percepção de uma pessoa sobre seu gênero não é uma escolha, é um entendimento sobre a sua identidade, sobre a forma como ela se reconhece como indivíduo, independente do seu sexo biológico. Não é o sexo biológico que define o gênero da pessoa. É o que ela vai desenvolver na sociedade. Não é a genitália que diz se ela é homem ou mulher. Não é a biologia. Não é a genética. De acordo com a identidade de gênero, o fato de determinada pessoa ter nascido com o órgão sexual masculino não faz com que esta se identifique obrigatoriamente como um homem. Você está vendo as ameaças que nós estamos sofrendo, que os nossos filhos estão sofrendo, que os maridos estão sofrendo, que as esposas, que essa instituição, nunca na história moderna, a família foi tão atacada como ela está hoje, está sendo hoje. Outros males que a perturba, mulheres que abandonaram seus lares para trabalhar fora e terceirizaram a educação dos seus filhos, entregando para babás, instituições, escolas. Crise na liderança masculina. Uma matéria do jornal inglês disse: os homens aqui na Europa estão agindo como mulheres. Diziam eles que o problema aqui na Europa não é o abuso que as mulheres sofrem, é a falta de homens para protegê-las. Outra tendência que tem ameaçado a família é o solteirismo, o desinteresse pelo matrimônio. Pessoas que querem construir uma vida sem casar, e o padrão para o homem é o casamento. Gênesis 2:18, não é bom que o homem fique só, com exceção do dom do celibato, que é raro. Deus fez o homem para se unir com a mulher, para frutificar, para ter filhos. Nos Estados Unidos da América existem 100 milhões de solteiros com mais de 18 anos. Um pouco menos da metade dos cidadãos americanos são solteiros. A família comum nos Estados Unidos é uma pessoa que mora sozinha. Quase 50% das crianças que nascem nos Estados Unidos nascem em um lar, sem pais casados. Casamento virou uma coisa antiquada, retrógrada, chata, entediante. Isso tudo tem contribuído para a destruição da família. E o terreno mais fértil para a propagação dessas ideias anti-Deus, anti-família, são sem sombra de dúvida as universidades. Esse tipo de doutrinação está acontecendo há muitos anos com algumas pessoas mais influentes da atualidade, que vai desde líderes governamentais até responsáveis por programas televisivos, reitores, professores do ensino fundamental ou universitário. Esses são os ataques que devem fazer eu e você abrirmos os olhos, os ouvidos e nos posicionar. Ainda há tempo de salvar a família? Há solução para essa sociedade caótica. Há como defender a família.
O problema, preste atenção, é que nossa sociedade como um todo, ela já rejeitou explicitamente os valores bíblicos, os valores cristãos, que são a única forma de sustentáculo da família. É a única forma da recuperação e preservação da família, é que ela se submeta aos valores cristãos, aos valores bíblicos, mas a sociedade rejeitou. Os únicos valores reais que podem salvar a família e posteriormente a sociedade é um retorno às Escrituras. É um retorno aos princípios cristãos que norteiam, sustentam, amparam, protegem a família. É a única forma. Nesse sentido, qual é o papel da igreja? Como a igreja deve se posicionar? A igreja não pode ficar alheia a tudo que está acontecendo. Não pode ficar indiferente, apática. A igreja é uma instituição chamada sal da terra e luz do mundo. Ela deve influenciar, ela deve se posicionar. A igreja precisa tratar o problema no seu cerne. Esse é o problema que a igreja encontra. Combater a causa e não o efeito. A maioria das igrejas se posiciona combatendo o efeito. A igreja reúne esforços hoje para atuar no campo político, social, antropológico, psicológico, no combate ao ataque à família. Isso tem muito pouco resultado. Ela está combatendo apenas o efeito e não a causa. É necessário que a igreja se posicione biblicamente, que ela use recursos bíblicos. E quais são eles? Novamente, a igreja tem errado o alvo nesse sentido. A igreja, para conduzir, para resolver os problemas que a família moderna encontra, ela tem apelado para a psicologia, para a antropologia, para a sociologia, para os gurus das ciências sociais. Ela tem feito com que seus membros façam terapias, consultem psicólogos, consultem psicanalistas, tem usado esse tipo de método e tem fracassado. É preciso um gritante retorno ao princípio bíblico de como conduzir um casamento, como educar os filhos, como disciplinar os filhos, como proteger a família. Nós não temos que ir a Freud, temos que ir a Cristo. É necessário voltar aos recursos bíblicos, pelo menos dois. Primeiro, a evangelização dos membros da família, da sociedade, dos indivíduos. O problema reside não é no meio, não é no ambiente, não é no sistema, o problema reside no coração. Isso está acontecendo por causa da impiedade da sociedade, do paganismo da sociedade, corações não regenerados, filhos ímpios, maridos ímpios, mulheres ímpias, famílias incrédulas, que são predispostas ao mal, à rebeldia, a todo esse distúrbio no comportamento. Então veja só, a psicologia moderna ensina que o ambiente é responsável pelo mal da sociedade e não o indivíduo. Eles eximem o pecado original, o pecado do homem. Se o pecado é a causa primária de todo esse distúrbio, então o remédio é o evangelho da graça e da glória. Temos que evangelizar pais, temos que evangelizar mães, temos que evangelizar maridos, temos que evangelizar esposa, temos que evangelizar filhos. É no coração do homem que o mal se encontra, e é de lá que ele tem que ser tirado, erradicado. Precisamos, antes de apresentar essas formas ritualísticas, essas formas 10 passos para isso, 3 para aquilo, apresentar o evangelho aos membros da nossa família, chamá-los ao arrependimento e à fé. Segunda maneira de combater, submeter a família, ou melhor, segunda maneira de preservar a família e combater esses ataques.
submeter a família e cada um dos seus membros aos princípios bíblicos revelados nas Escrituras e aplicá-los imediatamente. Dr. Martyn Lloyd-Jones diz exatamente isso. O que vai salvar a sociedade o que vai salvar a sociedade e as famílias é se um avivamento ocorrer nela. Um avivamento é o quê? É a volta do povo de Deus aos princípios bíblicos. E voltando aos princípios bíblicos, a família se blinda, se ergue, se robustece. É aplicar os princípios bíblicos. Cada um dos seus membros deve submeter princípios bíblicos revelados na Escritura e aplicá-los imediatamente. Quando você vai para o avivamento da Inglaterra, de Wesley, de Wesley, e quando você vai para o avivamento da Nova Inglaterra, de Jonathan Edwards, veja o padrão da sociedade na época. Veja como eram as famílias, a submissão de filhos a pais, o amor de marido a mulheres, a submissão de esposa a filhos. A família estava compactada. O que se deu isso? Isso foi devido a quê? Um avivamento que levou a família, os membros da sociedade, ao cumprimento do seu dever bíblico, a observar princípios bíblicos. É assim que se combate. Vocês me conhecem, sabem o zelo que eu tenho com as coisas de Deus. Eu estou fazendo a série aqui, a família. Eu já aplico princípios em minha casa, na minha vida, com minha esposa, meus filhos. Mas ao estudar isso, novamente, ao começar a série agora na parte dos filhos, eu que tenho zelo e que tenho cuidado, isso fez eu rever todos os meus conceitos no tocante à educação dos meus filhos. Fez eu refletir, reavaliar tudo, analisar se tem alguma fresta, aresta, brecha que Satanás pode estar entrando. Algum descuido que eu estou tendo com os meus filhos. Alguma impureza que está passando pelos seus olhos, pela sua mente. Falta de disciplina, do culto familiar, de ensiná-los dia e noite as Escrituras. Porque esses fatos são avassaladores, são de arrepiar, e nós estamos sujeitos a cada um deles. Se nós não nos posicionarmos como Davi não fez, quando estava em Ziclag, tendo a sua sede, sua central, sua família, desprezou, esqueceu, deixou sua família e foi lutar, foi pelejar, foi guerrear. A Bíblia diz que Amaleque dá contra o sul de Ziclag, saqueia a cidade, queima a cidade, espoleia a cidade e leva cativas mulheres e filhas de Davi. Quando Davi volta, está tudo saqueado. Esse é o retrato das famílias cristãs brasileiras: homens atarefados, homens ausentes, homens omissos, e Amaleque entrando, saqueando mulher, saqueando filhos, insuflando pornografia, erotismo, eletrônicos, ceticismo, bruxaria no meio do seu lar, no seio da sua família, sem com que eles saibam, com que eles vejam. Meninos que ficam 2, 3, 5 horas no videogame, meninas que ficam o dia inteiro no celular, que trafegam por mídias sociais, que têm amizades ímpias, mulheres abandonadas, carentes. Meu Deus do céu! E Amaleque entrando, e Satanás entrando, botando os seus ovos, deixando ali o seu veneno, o seu lixo. Menino sem identidade sexual, menino sem instrução bíblica, menino sem afeto do pai e da mãe, lares completamente divididos. Nenhum sucesso, escute isso aqui, você que trabalha, está trabalhando, é um empresário de sucesso? É um comerciante de sucesso? É um trabalhador que trabalha 8, 10, 12, 15 horas? É um pastor, pregador proeminente? É um homem santo? Tem sucesso no que faz? Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder seus filhos e perder sua mulher?
Que adianta você ganhar o mundo inteiro, ou ter igual temos ouvido aí nos últimos anos, filhos de pastores se suicidando antes de completar 18 anos. Você não devia dar sua vida para suas crianças? Foi você que colocou elas no mundo. Você tem responsabilidade por elas. Você transmitiu o pecado de Adão para elas, é o seu dever agora levar o evangelho a elas. É o seu dever. Essas pobres crianças, a maioria sabe porque está esse caos? Sabe por quê? Mais de 70% dos crimes no Brasil são cometidos por pessoas menores de 25 anos, com menos de 25 anos. A maioria é cometida por menos de 18. A maioria dos crimes é feito por jovens. Tráfico com jovens, usuários são jovens, crimes são feitos por jovens, assassinatos por jovens. A culpa é do Estado? Não. Da escola? Não. Das universidades? Não. Da omissão dos pais. Da falta de cuidado dos pais, de ensino dos pais, de dedicação dos pais, de afinco dos pais, de zelo dos pais. São os pais. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quem ensina a criança não é a escola, não é o Estado, não é o pastor, não é a igreja. Porque quando a criança nasce, ela não nasce na igreja, ela não nasce na escola, ela não nasce no teatro. Ela nasce no seio da família, de pai e mãe. Então, ensina a criança. E quando crescer, não vai virar traficante. Ela não se desviará dele. Essa é a razão. Irmãos, eu termino com isso. Presta atenção. Escute. Se a família, escute isso aqui, pastores. Se a família é a instituição mais atacada dos últimos tempos, e a família é composta por vários componentes, se a família é a instituição mais atacada, existe um componente dentro dela que é o mais atacado dentre os outros. São os filhos, nossas crianças. Nenhum outro membro, nenhuma outra classe de pessoas na face da terra tem sido tão esmagada, oprimida, assediada, corrompida, influenciada, seduzida, tentada como a categoria infantil, como as crianças. É um ataque cruel, massivo. É um ataque inescrupuloso, maligno, perverso, intenso, devastador contra essas pobres criaturas indefesas. Quem vai sair em defesa dessas crianças? Quem vai se erguer para defender essas crianças? O diabo não ama ninguém, não gosta de ninguém, não tem nenhuma espécie de afeto e afeição por ninguém, muito menos pelos nossos filhos. Se nós não corrermos rápido, mais rápido, vamos perder uma geração inteira. Eu não estou dizendo de hoje, de amanhã, de você olhar num celular, corrigir uma lição, não. Eu estou dizendo de algo intenso, de dia e de noite. Vasculhe tudo, converse, oriente, beije, abrace, ensine, ore, leia a Bíblia, traga na igreja. Se você ama seus filhos, curva a cabeça, vamos orar. Eu quero que você ore e não pense em outra pessoa, senão no seu filhinho, na sua filhinha, nos seus filhos, que você tanto ama. Se você não tem filhos,
Pense na criança que você mais ama. Pense no olharzinho. Pense no coração sincero, inocente. E diga: Deus, não deixe que essa pobre criança se perca. Não deixe que eu seja uma mãe omissa, que eu seja um pai vulgar. Essa criança não tem culpa de nada. Deus tem misericórdia dessa criança. Deus me faz dar vida por ela. Que eu pereça, mas ela não. Tem misericórdia. Você tem filhos, tem netos, sobrinhos, vizinhos, e vê a situação deplorável dessas crianças. Começa hoje